Deus. Obrigado, Lucas. Obrigado, Patrícia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no Evangelho de João. A palavra que Deus colocou no meu coração é um versículo muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. E apenas nesse versículo o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O Espírito Santo quer compartilhar conosco nesta manhã. Obrigado, Nê, por ficar comigo aí. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 6. Todos acharam? Diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por ela. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que está presente neste lugar. Senhor, pelos momentos de oração, de adoração que já pudemos, ó Deus, entregar diante do Senhor. Mas nessa hora, Senhor, o nosso coração está aberto, ele está disponível ao ouvir da tua palavra. Que teu Espírito Santo encontre liberdade e disposição para que aprendamos de ti nesta manhã. Espírito Santo, fique à vontade nesta manhã. Diminua as nossas vidas para que o Senhor cresça, e ao Senhor seja a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem nesta manhã, que eu quero compartilhar contigo, é caminho, verdade e vida. Você pode dizer comigo: caminho, verdade e vida. É muito interessante que nesse contexto, Jesus está prestes a concluir o seu chamado, o seu propósito, a sua missão, o seu ministério terreno. Jesus então, ele reúne os seus discípulos. Jesus está ali com eles, passando aqui agora umas instruções a eles, que seriam de suma importância para a caminhada, para a jornada deles, para aquilo que haveria de acontecer, para aquilo que haveriam de enfrentar. E Jesus então, ele vai falar diversas coisas aos seus discípulos. Ele vai instruí-los acerca de muitas coisas. Ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Ele vai falar sobre a importância de servir uns aos outros. Ele vai falar sobre a importância da comunhão, da união. E no meio disso tudo, Jesus, ele vai falar que ele está voltando ao Pai, e que é necessário que ele volte ao Pai, porque a sua volta ao Pai também possui um propósito: preparar o meu e o seu lugar para estarmos com Ele. E aí ele fala assim: não fiquem perturbados pelo que vai acontecer, não fiquem angustiados, aflitos, não deixem que o coração de vocês se angustie pelo aquilo que vai acontecer comigo e por aquilo que vocês haverão de passar. É necessário que eu vá ao Pai. Ele vai falar isso nos 5 primeiros versículos aqui. Eu vou ao Pai para preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar os lugares, eu voltarei outra vez para vos buscares, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E aí Tomé então, ele vai questionar Jesus acerca da onde Jesus está indo. Porque por mais que eles tenham ouvido acerca de Jesus, por mais que eles tenham aprendido com o próprio Jesus, essas colocações de Jesus geram certa dúvida, certa confusão no coração de todos. Mas eu gosto um pouco de Tomé, abrindo um parênteses aqui, ele é muito criticado, mas Tomé é uma pessoa que ele não segurava os seus questionamentos. Ele perguntava, e às vezes é importante que nós perguntemos para que nós aprendamos. E ali Tomé vira para Jesus e diz: Senhor, como que nós vamos se nós não conhecemos o caminho? Se nós não sabemos o caminho? E aí Jesus vai citar um dos versículos
mais conhecidos da palavra de Deus. E ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por intermédio de mim, o Filho, aquele que haveria de vir, aquele que haveria de nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, aquele que haveria de crescer, aquele que haveria de padecer, de passar pelas mesmas provações e tentações que nós passamos, mas em todas as coisas ele foi provado, mas em nada ele cedeu, antes foi fiel até o fim, obediente até a morte, morte de cruz. E Jesus então, ele vai ser morto, injustamente, pela minha e pela tua vida, em favor da minha e da tua causa, porque eu e você não poderíamos sozinhos, nós não conseguiríamos sozinhos. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Jesus, ele justificou a minha vida e a tua vida através do seu sacrifício. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo, tanto que Jesus na cruz não pôde ser morto, ele teve que entregar o seu espírito. Jesus, ele fica morto 3 dias, mas a morte não o detém, e no terceiro dia, as mulheres vão até o túmulo de Jesus, e quando chegam no túmulo de Jesus, a pedra está rolada, Jesus não está mais lá, e um homem lá, o anjo do Senhor vira para ela e fala: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou. Jesus caminha, depois de ressuscitado há algum tempo, com os discípulos, e aproximadamente 10 dias antes do dia de Pentecostes, está uma multidão de cerca de 500 pessoas reunidas, e todos eles vislumbram Jesus sendo assunto ao céu, cumprindo João capítulo 14, versículo de número 1, 2 e 3, que ele subiria, que ele iria preparar lugar, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria e nos buscaria para estar com ele. E nesse tempo, o pastor Rodolfo, o Evangelho de João vai nos dizer que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Pai, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e este estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante quando nós entendemos esse contexto, tudo aquilo que permeia a fala de Jesus. E Jesus então, no versículo 7, ele vai trazer algo para que nós compreendamos aquilo que eu quero que nós entendamos nesta manhã, aquilo que o Espírito quer que nós entendamos. O versículo 7, ele vai colocar 3 colocações de tempo aqui. Ele vai dizer assim: se vocês me conhecerão também o Pai, e desde agora vocês conhecem e têm visto. Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, que aqueles que conheceram a Cristo, aqueles que conheceram o Senhor Jesus, conhecerão a Deus, passado, futuro. Mas ele vai dizer o quê? Que já conhecem o Pai, porque conhecem o Filho, é tempo presente. Se eu e você conhecemos o Filho, nós conhecemos o Pai, porque Ele é o caminho a Deus, Ele é a verdade única e absoluta, e aonde cheirava a morte, Jesus transformou em vida, porque Ele é a própria vida. Jesus então, contextualizando isso para o meu e para o teu coração, nos apresentando acerca deste reino, ele cita essa frase dizendo ser o caminho, a verdade e a vida. É sobre isso que eu quero tratar com você nesta manhã. E a primeira palavra que Jesus vai citar acerca dele aqui, é que ele é o caminho. E a primeira coisa que nós compreendemos é que ele não é o caminho simplesmente, ele é o único caminho ao Pai. Não existe outro caminho
para Deus que não seja o Filho. Não existe outro caminho ao Pai que não seja por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que no versículo 6 do capítulo 53 de Isaías: todos nós como ovelhas nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos. Jesus, ele vem para nos direcionar novamente para um caminho que é estreito, sim, mas que possui finalidade de vida. Jesus, ele vem para nos ajuntar novamente com o Pai, e em comunhão como igreja, porque a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 6, que como ovelhas nós estávamos desgarrados, cada um andava para onde queria, cada um fazia o que queria, cada um vivia do seu jeito, cada um caminhava para onde bem entendia, mas agora o Senhor fez cair sobre Cristo as nossas iniquidades, e pela justificação daquilo que Jesus fez por nós, nós fomos novamente regenerados e adotados e novamente reconciliados com o Pai. Ou seja, agora nós não andamos sem rumo, agora nós não andamos para lugar qualquer, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós sabemos para onde estamos indo. Tem uma frase que diz que aquele que não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Mas quando nós sabemos, como nós cantamos aqui, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, nós entendemos e sabemos quem é o nosso alvo, e isso gera em nós uma expectativa, uma fé, um encorajamento, uma esperança, que nos faz avançar, como nós cantamos aqui, porque agora o nosso GPS não está mais desregulado. Você já saiu em viagem, meu irmão, e o GPS começa, você não conhece o lugar, ainda quando você conhece, você põe por segurança, beleza, mas quando você não conhece, um dia eu fui para dentro de Diadema, nunca orei tanto na minha vida, nada contra Diadema, tá, irmã? Só um pouquinho. Eu estou voltando da praia, e aí a hora que eu não estava com o carro que eu estava acostumado, eu estava com outro carro, e aí a gasolina começou a descer, parecia que tinha um furo começou a descer, rapaz, preciso achar um posto, e aí botei no GPS, posto próximo, no Waze, e ele rodou lá, primeiro que apareceu um tanto de quilometragem ali, eu cliquei nele, rapaz, comecei a andar, de repente começou, calculando rota, sem sinal, rapaz, dá uma angústia, não dá? Fala, calcula logo, rapaz. E você vai andando, você vai reduzindo, você vai acelerando, você vai reduzindo, você vai acelerando, porque você não sabe o que te espera, porque você não sabe o caminho. De repente, irmão, eu vi uma viatura. Eu falei, vou dar sinal para essa viatura e vou pedir socorro. Comecei a dar farol para a viatura, olha que doideira. Aí sai a polícia de dentro do carro, já com a arma. Um doido dando farol para eles, metendo o farol alto na nuca deles. Aí eu já pus a mão assim e falei, gente, meu Deus, meu GPS travou porque eu preciso de um posto de gasolina. Aí ele virou e falou assim, anda 500 metros. Quase que eu morri por causa de 500 metros. Anda 500 metros. Vai ter um posto ali na entrada de Diadema. Falei, da onde? Estou brincando. É que o Hélio está de Diadema, que eu tiro o sarro dele, ele cai ali. Irmão, cheguei no meu destino. Mas era tão bom. Foi tão bom quando aquele policial virou para mim e falou assim, anda 500 metros. Aquilo veio e aliviou, porque minha gasolina estava no resto, estava só soprando ali, estava pela fé, irmão. Se ele falasse que eu tinha que andar mais uns 5 quilômetros, não sei se eu aguentava. Mas a hora que ele falou, anda mais 500 metros.
Irmão, eu nem pensei mais no Waze, no GPS, se ele estava travado, se ele estava recalculando rota, porque agora eu sabia onde eu estava chegando. E é tão bom quando alguém vem e fala assim: eu sou o caminho. Porque até então eu andava e não sabia para onde eu estava andando, eu caminhava e não sabia para onde eu estava caminhando, eu vivia e não sabia o porquê que eu vivia, mas agora existe um propósito, agora existe uma direção, agora existe um alvo, agora existe um caminho pelo qual eu posso passar e caminhar, porque eu sei que são caminhos que me levam à vida, e esse caminho é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor e o teu Salvador. Aleluia. Aleluia. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos afastou da presença dEle. Nós estávamos mortos em nossas iniquidades, mas aprove a Deus, Gênesis capítulo 3 versículo 25, declarar que em Cristo haveria vitória para a minha vida e para a tua vida, que Ele esmagaria a cabeça da serpente, que Ele venceria para que eu e você vencêssemos com Ele. E em Cristo Jesus, Paulo vai nos ensinar que nós fomos reconciliados com o Pai. Ele é o caminho para mim e para você, meu irmão. Nenhum outro caminho vai nos satisfazer assim como Jesus, porque nada vai preencher o vazio que só Jesus pode preencher. A bebida não preenche, as drogas não preenchem, a pornografia não preenche, o prazer sexual não preenche, a pizza não preenche, uma viagem linda dos sonhos maravilhosos não preenche aquilo que só Ele pode preencher. Ele é o caminho para mim e para você. Muitas pessoas buscam complementar as suas vidas entre tantos caminhos que existem: religião, filosofia, estudos, carreira, prazer, aventura, enfim, tantas coisas. Mas quando nós não entendemos o nosso caminho, quando nós não compreendemos o nosso alvo, quando nós não estamos inseridos naquele que é o verdadeiro caminho, fatalmente isso pode nos desviar do rumo e do propósito que Deus nos chamou. Que nós possamos nessa manhã entender que Ele é o único caminho ao Pai, que nada vai fazer sentido na minha e na tua vida, nada, absolutamente nada fará sentido se nós não estivermos caminhando ao Pai. O que adianta nós ganharmos tudo e perdemos a nossa vida com Deus? Perdemos a nossa comunhão com Deus. Que eu e você possamos entender que Jesus é o caminho que nos reconecta, que nos reconcilia, que preenche as nossas vidas e nos leva de volta ao Pai. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. João capítulo 8, o mesmo evangelho, no capítulo 8, versículo 32, vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a Cristo é liberto. Aquele que conhece a Cristo é transformado. E conhecer a verdade e a verdade vos libertar não é uma carta branca para você pecar novamente e viver a sua maneira. É Ele dizendo que a sua verdade, Cristo Jesus, a verdade, te liberta da condenação, do pecado e do juízo que estava sobre a tua vida. E quando nós entendemos isso, nós vivemos em novidade de vida. Porque não mais eu vivo agora, mas Cristo vive em mim, e eis que tudo se faz novo, as coisas velhas passaram.
Agora essa verdade me libertou do poder das trevas, das mãos de Satanás, da condenação do pecado. Agora eu posso viver uma novidade de vida. Porque, como Jesus mesmo vai falar, haverá de vir o Espírito Santo de Deus sobre nós, nos batizar, nos revestir, porque por nós, meus irmãos, nós não conseguimos sozinhos. Se eu falar para você que você vai tentar sozinho e vai dar certo, eu vou estar mentindo para você. Porque nós não conseguimos, porque somos inclináveis na nossa carnalidade às tentações e práticas pecaminosas. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado e do juízo, esse que está conosco todos os dias como promessa de Jesus para nós, Ele vem trabalhar e aperfeiçoar essa verdade dentro de nós, para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, os princípios e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque se tem alguém, meu irmão, que quer que eu e você venhamos a dar certo, cumprir o chamado, o propósito, a vontade de Deus, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha todos os dias incansavelmente para que eu e você cumpramos a vontade de Deus. Nós, como pastores, liderança, nós ficamos muito felizes quando alguém que a gente investe, a gente insiste, a gente ensina, a gente prepara, a gente orienta, dá certo. A gente fica muito feliz quando a gente faz algo pelos nossos filhos e eles entendem isso. Essa semana, como o pastor gosta de dizer, eu fiquei todo fofo, mais fofo ainda. A Lorena pegou o ukulele, é ukulele que fala, né? Eu entendo de música, então eu tenho que confirmar. Sou muito bom nessa área. E aí, ela pegou um ukulele, foi lá onde nós estávamos, sozinha, pôs o dedão certinho atrás do braço aqui, os 4 dedos nas cordas, e começou a bater assim, ó, sem ninguém ter ensinado ela. E aí a gente fica todo bobo, né? Ah, vai ser levita, vai ser música, ó, Deus já está preparando. E se nós que somos falhos, nos alegramos quando os nossos filhos dão certo, se nós que somos falhos, ficamos felizes quando quem nós estamos discipulando dá certo, quem dirá Deus, meu irmão? Quando Ele olha para mim, para você, e vê que a verdade te libertou, agora a ponto de você viver uma novidade de vida, e cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. Os céus celebram com isso. Porque, meu irmão, nós vivemos num tempo de verdades relativas. Nós vivemos num tempo de que a verdade não é mais absoluta. A verdade tem ponto de vista. Eu vi uma foto esses dias, não sei, provavelmente muitos aqui já viram, de um leão que ele está engolindo o seu filhotinho, e aí num lado da foto, parece que ele está comendo a cabeça do seu filhote. Do outro lado da foto, aparece ele segurando aqui pela pelanca aqui do pescoço, e ele está levantando o seu filho. E aí, através dessa foto, alguns argumentam sobre a verdade de acordo com o ponto de vista. Mas eu quero dizer para você que Jesus é verdade absoluta. Jesus é verdade imutável. Não há nele variação alguma. Ele é verdade absoluta, os seus princípios são irrevogáveis, nada muda para nos satisfazer, Ele permanece sendo a verdade, independente da relatividade do mundo. Mesmo que queiram nos vender que a verdade tem ponto de vista, Jesus permanece sendo absoluto na minha e na tua vida. Jesus continua sendo a verdade que vai nos levar para o céu. Jesus continua sendo a própria verdade. Jesus, ele não falava a verdade, meu irmão. Eu vou terminar a frase, tá? Antes de você escandaliza. Jesus é a verdade. O verbo se fez carne
e habitou entre nós. A palavra de Deus, absoluta e verdadeira, se humanizou, encarnou em Cristo Jesus, habitou no nosso meio, subiu ao céu. Mas o Espírito Santo de Deus desceu, encheu a minha e a tua vida. Agora nós somos cheios do verbo, cheios da palavra, cheios da verdade absoluta, que nos liberta e vai nos levar para morar no céu, em nome de Jesus. A minha vida e a sua vida, meu irmão, não é mais uma mentira, porque nós estamos na verdade. E aqueles que conhecem a verdade são libertos para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. No mesmo contexto de João capítulo 8, a Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega no pecado de adultério. Essa mulher então é apresentada a Jesus. Ele é questionado sobre a prática pecaminosa dela de acordo com a lei. E eles falam: Senhor, não é verídico que ela tenha que ser apedrejada? Eles estavam colocando a verdade da lei no ponto de vista deles. A Bíblia diz que Jesus se agacha, começa a escrever no chão. Ele continua sendo indagado. E Jesus vai fazer uma pergunta que muitas vezes que todos nós conhecemos e sabemos. Ele se levanta, vira para aqueles fariseus, escribas, doutores da lei e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele estava sendo indagado na lei, e ele então vai revidar de certa forma na lei. A lei dizia que o pecado de adultério havia de ser condenado com apedrejamento para ambos. Ali algo forjado, talvez para constranger Jesus. E Jesus então, diante daqueles que conheciam a lei, daqueles que sabiam acerca da lei, ele diz assim: se vocês bem entendem a lei, se vocês conhecem a lei, vocês sabem que só ela não deveria estar aqui. Só o fato de ela estar sozinha faziam com que eles não estivessem praticando a verdade na sua totalidade. A Bíblia diz que um a um eles vão soltando a pedra, até que fica Jesus e a mulher. E Jesus vira para ela e fala assim: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Ele diz: e eu também não te condeno. O único que poderia, não a condenou. E ele vai livrar ela com a sua verdade. E ele vai cumprir o maior ato de amor e de justiça. E ele vai dizer: eu não te condeno. Amor, vá e não peques mais. Justiça. A verdade de Jesus nos transforma de dentro para fora, faz com que nós deixemos as velhas práticas para viver o novo dele. Não nos possibilita a ficarmos vivendo no pecado, porque ele nos perdoa, porque ele sim nos perdoa, mas ele quer que nós vivamos a sua verdade absoluta, tendo transformação de vida. Amém? Terceira e última coisa, ele finaliza dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceira coisa que nós aprendemos: Jesus é a fonte da vida. Ele é a fonte de toda a vida. João capítulo 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não diz respeito só a essa vida, diz respeito à vida eterna, diz respeito à eternidade. Jesus veio para nos dar vida, porque nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas agora em Cristo nós somos vivificados.
e se com Ele fomos mortos, com Ele ressuscitaremos. Jesus está dizendo: em mim vocês têm vida, e vida em abundância. Mesmo que os olhos se fechem aqui, mesmo que as luzes se apagam aqui, haverá um tempo em que elas vão se acender, os seus olhos vão abrir, e vocês estarão comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, haverá alegria. O sol será a própria luz de Deus, ele vai brilhar sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Ele é vida, Ele é vida, Ele é vida para aqueles que nele creem. Aleluia! Ele é vida, meu irmão. Viva Jesus na tua vida. Quando ficamos afastados de Deus por conta do pecado, perdemos a nossa comunhão com Ele, ficamos sujeitos à morte espiritual, não só física, porque a física ela vai acontecer para todos, se Jesus não voltar antes, mas a espiritual. A morte espiritual nos separa do propósito, da vontade, do amor, da graça, da presença do próprio Deus. E Jesus ele vai encontrar uma mulher muito parecida com a gente. João capítulo 4. A história daquela mulher é a nossa história. Ele encontra aquela mulher no momento de mais vergonha dela. Tanto é que ela ia para o poço em torno do meio-dia dificilmente alguém estaria ali para falar da vida dela, para julgar ela, porque ela sabia que ela não estava vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. E Jesus vai àquele tanque, vai àquele poço, no momento exato que aquela mulher está ali. E eu gosto de como João começa o capítulo 4, que era necessário Jesus passar por Samaria. Se nós formos entender o contexto e a história, não era necessário Jesus passar. Ele poderia dar a volta, como todo judeu fazia, porque não se relacionava com os samaritanos. Mas era necessário, porque ali havia uma pessoa, uma vida, alguém pelo qual Jesus queria resgatar das mãos de Satanás. Se nós entendemos que era necessário Jesus morrer, porque Ele também nos resgatou, Jesus ele vai ter um diálogo com aquela mulher. E ele vai pedir água, e ela vai virar para ele e vai falar: o senhor está me pedindo água? Será que o senhor é um judeu desconecto da realidade? Será que o senhor não entende como que funcionam as coisas? O senhor é judeu, o senhor está me pedindo água, a gente não tem relacionamento, o senhor é homem, eu sou mulher, nós estamos sozinhos, e para ajudar o senhor ainda é judeu, eu sou samaritano, o senhor está me pedindo água. Ele vira para ela e fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu colocaria uma fonte dentro de você, inesgotável. Dentro de você haveria uma fonte, e essa fonte jorraria água para a vida. Não só você seria tocada e transformada pela vida de Deus, mas aonde você estiver, você levaria esse rio, essa fonte que transformaria as vidas. Aquilo que Ezequiel profetizou acerca do rio que sai do trono, e ele passa pelos lugares, e aonde vai passando gera vida. Ele deságua no Mar Morto, e o Mar Morto recebe vida, porque aonde esse rio passar, há transformação. É desse rio que Jesus está dizendo: eu sou a vida, eu sou o rio, eu sou a fonte. Quem está em mim tem vida, quem está em mim tem transformação, e vive para a glória do nome do meu Pai. Aleluia. Jesus está ensinando isso para aquela mulher, Jesus está ensinando isso para os discípulos, Jesus está ensinando isso para nós. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de vida. E quem está em Cristo tem vida em abundância. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Nenhum outro caminho nos consegue dar vida, nenhuma outra verdade nos promete vida, mas Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus está aqui nesta manhã, e Ele quer transformar a mim e a você.
Ele quer que nós adentremos esse caminho e vivamos e passemos por ele, por mais estreito que ele seja, por mais difícil que aparentemente seja, mas é o caminho que nos leva para a verdade e que nos faz desfrutar da vida. Eu vou dizer uma coisa para você: tem gente no caminho largo que não está vivendo, está apenas existindo, porque o caminho que traz vida é o caminho de Jesus, e Jesus quer que você viva esse caminho. Jesus quer que você seja uma pessoa que desfrute da verdade absoluta. A sua vida não é um acaso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu ouvi, o senhor não sabe o que os meus pais me disseram, ah, eu não fui planejado, ah, eu vim sem querer. Meu irmão, você pode ter vindo sem querer. Eu costumo brincar o seguinte, que a Manuela, ela não foi planejada, minha segunda filha, mas eu costumo dizer que ela é um presente surpresa de Deus, porque eu posso não ter planejado, a Thalita pode não ter planejado, mas já estava nos planos de Deus. Meu irmão, quero dizer para você, que mesmo que ninguém tenha planejado, você está aqui. Deus planejou a tua vida, Deus contou os teus dias, Deus te conhece antes de que você fosse formado no ventre da tua mãe, antes que uma palavra saia da tua boca, Ele tudo sabe. Ele sabe o que Ele colocou dentro de você, Ele sabe que você pode viver a verdade que diz sobre você, porque você não é o que as pessoas dizem, você não é o que o mundo diz, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem, você vai viver aquilo que a palavra diz que você vai viver, para a glória e louvor do santo e maravilhoso nome dEle. Receba a vida de Deus em você, receba a fonte da vida em você, viva os propósitos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você crê nisso? Se coloque de pé nesta manhã, aleluia. Nós vamos orar. Não sei se o louvor preparou uma canção, mas eu quero que você reflita nesta hora. Qual caminho você tem seguido? Qual verdade você tem vivido? E como você tem vivido a sua vida? Que nós possamos nesta manhã refletir sobre este caminho, o único caminho, sobre esta verdade, verdade absoluta, e sobre esta vida, que é a vida de Deus em nós. E se não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a vontade dEle, o querer é dEle, aquilo que Ele tem para mim e para você, é o que eu e você precisamos viver, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, que você possa refletir e falar: Senhor, me ajuda nesta manhã, me traz de volta para os teus caminhos. Aqui Tomé vai fazer talvez a pergunta que você está fazendo nesta manhã: como conhecer o caminho para onde vou? Nós não sabemos, Senhor, aonde é o caminho, como podemos ir? Jesus está dizendo nesta manhã para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Talvez você tenha vivido enganações, você tem desfrutado daquilo que aparentemente é bom para você, e você tem tratado isso como uma verdade, mas quando você olha e acorda no outro dia, você vê que é uma mentira, que não satisfez aquilo que Jesus somente pode fazer e satisfazer. Mas nessa manhã a verdade está aqui para tocar a minha e a tua vida. Talvez você está aqui nesta manhã e você não tem certeza da vida de Deus em você. Talvez você não tenha certeza para onde você vai. Mas eu quero dizer que o autor da vida está aqui. E Ele quer tocar em você, Ele quer tocar a tua casa, Ele quer tocar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Aleluia. Eis-me aqui, adora Ele nesta manhã. outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras.
esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta-nos no calor desse lugar. Declara Ele nesta manhã. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Se derrame a Ele nessa manhã. Eis-me aqui, Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui nesta manhã. diante de ti, Rasga o teu coração na presença dEle. amor. Clame a Ele, Ele está aqui nesta manhã para tocar a tua vida. Ele está aí na tua casa, no teu trabalho. Em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta-nos no calor desse lugar. Eu venho Se derrame a Ele. amar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor, nós nos derramamos na tua presença nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que fala conosco. Senhor, nesta manhã nós nos rendemos à tua presença. Senhor Jesus, nós entendemos que muitas vezes não é fácil. Nós entendemos, ó Deus, que muitas vezes nós nos desviamos, como Isaías está dizendo, cada um para o seu próprio caminho. Mas sobre ti caiu as nossas iniquidades, e nós fomos novamente ajuntados, reconciliados. Nós fomos novamente transportados para o reino da tua maravilhosa luz. Senhor, obrigado pelo teu caminho, o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Por mais duro e difícil que aparentemente seja, nós sabemos que vai valer a pena. Ah, Jesus, nós cremos e nós nos rendemos nesta manhã. Ah, Senhor Jesus, que haja mudança nas nossas vidas, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Senhor, que nós possamos ser dados pelo teu Espírito Santo. O Senhor nos dê uma nova vida a cada dia, um rumo, um fundamento firme na tua verdade, para nós desfrutarmos da tua vida. Senhor, o teu Espírito Santo está aqui nessa noite falando com gentes, falando com pessoas que precisam entender o caminho único que nos leva ao Pai. E nesta manhã Ele está se rendendo. Espírito Santo, ajuda. Espírito Santo, fortalece ela na verdade que é a tua palavra. Que nenhuma mentira de Satanás venha prevalecer. Que todo espírito de morte que tem trazido pensamento suicida sobre a vida desta mulher, deste homem, caia por terra. Que a verdade do Senhor que liberta venha, Senhor, de encontro à necessidade dele, de encontro à necessidade dela, e ele seja vivificado na tua vida, na tua presença. Ah, Senhor, no Senhor, a fonte da vida. Aleluia. Toca sobre esse, Senhor. Toca sobre essa, que até hoje talvez estava pensando em parar com tudo, e abandonar casamento, e abandonar ministério, e abandonar a própria vida.
mas nesta manhã ela tem um encontro com o autor da vida, com a verdade, com o caminho, e ela se rende à tua presença. Senhor, toca sobre eles, toca sobre a tua igreja. Senhor Jesus, não há outro que nos salve, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. O Senhor é único, e nós te adoramos nessa manhã. Nós nos rendemos ao Senhor, e nós te louvamos, porque Tu és Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Se você crê e recebe, glorifica, aplauda, adora a Ele, em nome de Jesus.